Olá, boa tarde para você. Agora 12h02. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Aqui o nosso compromisso é sempre com a informação para te deixar por dentro das principais notícias de toda a nossa região sul e também do estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta quarta-feira. Abastecer com etanol continua sendo vantajoso para os proprietários de veículos aqui em Goiás. O levantamento é da ANP, Agência Nacional do Petróleo. E a Polícia Civil prendeu em Itumbiara 2 homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade. E ainda tem muita gente que está consumindo açúcar em excesso, mesmo sem saber, viu? Isso pode provocar graves problemas de saúde. Daqui a pouco, então, tem uma reportagem especial mostrando que tem açúcar em quase tudo que é industrializado. Tem dica boa para você. Tem também bronca vindo de Goiatuba. Um morador registrou um esgoto sendo jogado a céu aberto. Esse vídeo que a gente vai te mostrar ainda nessa edição. E você vai ver também que com a ajuda do consumo das famílias um pouco mais confiantes, a economia brasileira cresceu ligeiramente agora no segundo trimestre. Assunto para Mônica Carvalho. Estou aqui na Confederação Nacional da Indústria. Vim conversar com o economista Marcelo Souza Azevedo sobre o crescimento econômico brasileiro no segundo trimestre, de abril a junho, positivo em todas as comparações. Agora a gente mostra quais são essas comparações então, viu? 12h03, você sabe, né? Eu conto com a sua ajuda sempre para fazer o Jornal Anhanguera. Então participa aí com a gente, viu? Pode ser pelo nosso QBT ou também pelo nosso WhatsApp, o número é o 64-984436666. Aí você de casa manda o seu comentário sobre as nossas reportagens para cá. Tem alguma sugestão de reportagem também? Passa aqui que a gente faz questão de te atender, viu? Tem alguma coisa acontecendo aí no seu bairro? Quer participar, por exemplo, da nossa votação da imagem mais linda do dia? Tudo isso você pode, então, fazer participando aqui com a gente pelo QVT e o WhatsApp. A sua participação, como sempre, é importante demais para todos nós, viu? Bora junto, então, que o Jornal Anhanguera desse 4 de setembro tá só começando. Agora 12h04, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. A gente abre essa edição com um assunto que interessa aí os motoristas, viu? É que abastecer o carro com etanol continua sendo vantagem aqui no estado. É o que apontou um levantamento da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Etanol ou gasolina? Essa é uma dúvida comum para o proprietário de carro flex quando chega ao posto de combustíveis. Mas ultimamente a resposta mais ouvida tem sido essa. Etanol que eu abasteço. Mais etanol, mas é barato, né? Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do etanol continua vantajoso sobre o preço da gasolina, aqui em Goiás e em outros 4 estados da federação. São eles Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A exemplo de Goiás, todos grandes produtores desse biocombustível. Em Itumbiara, um levantamento feito entre os dias 25 e 31 de agosto mostrou que o preço médio do etanol ficou em R$ 2,79, já o da gasolina foi de R$ 4,45. Como o etanol tem em média 70% do desempenho da gasolina, o motorista precisa fazer uma conta simples para saber o que sai mais em conta. Abaixo de 70% vale a pena ir de etanol, acima de 70% é melhor abastecer com a gasolina. Esse economista ensina a fazer o cálculo. Pegar o preço do álcool e dividir pelo da gasolina. Se o numeral dela foi abaixo de 0,7, compensa estar utilizando um álcool. O álcool a 2,77, a gasolina a 4,43, a gente tem 0,625, fica abaixo de 0,7. Então compensa estar abastecendo com etanol. Nesse posto o percentual fica assim, à vista. O Diego, quando passa aqui pelo estado, só abastece com etanol. Ele é viajante e roda muitos quilômetros todos os dias. Eu só ponho etanol só, mais barato, né? E acho que dá o mesmo consumo do carro, aí eu só ponho etanol mesmo. E o Diego não está sozinho. Pela segunda vez consecutiva, os brasileiros consumiram menos gasolina e mais etanol no primeiro semestre desse ano. O etanol comercializado no período aumentou em 33%, alcançando mais de 10 bilhões de litros no semestre.
Mudando de assunto para te mostrar que a Polícia Civil prendeu em Itumbiara 2 homens por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas aqui na cidade, viu? Tiago Costa está ao vivo e tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, isso mesmo. Os policiais civis prenderam hoje, na manhã de hoje, por volta de 8 horas da manhã, 2 homens por tráfico de drogas aqui no município. De acordo com a polícia, esses 2 homens que estão aparecendo aí na imagem teriam alugado uma casa aqui no setor Jardim América, em Itumbiara, para mexer com o tráfico de drogas. Quando os policiais civis chegaram lá no local, esses 2 homens estavam saindo com uma quantidade de drogas. E os policiais foram então tentar fazer a prisão desses 2 homens. Nesse momento, os suspeitos tentaram, inclusive, jogar o carro contra os policiais que precisaram revidar com balas de arma de fogo, né? Para cessar então a violência desses 2 homens. O Gabriel Finotini Alves, de 44 anos, e o Alex Silva Braga, de 39. Esse último, o Alex, ele é conhecido como Curumim. Eles então foram presos pelos policiais civis. Dentro do carro e da casa foram apreendidas porções de crack, insumos para preparação de drogas também e até uma balança para pesagem da droga. O Gabriel já ostenta passagens por tráfico de drogas em Minas Gerais e o Alex por roubo, receptação, furto e porte de arma, tanto em Minas Gerais quanto aqui no estado de Goiás, Gabriela. Agora eles estão sendo investigados, né? Vão responder por tráfico de drogas aqui no município de Itumbiara e já foram encaminhados para o presídio de Sarandi, aqui em Itumbiara. Gabriela, estão à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Tiago, muito obrigada pelas informações. Logo mais a gente volta a se falar também para saber como é que tá o clima, o tempo aí de fora, né? Muito obrigada e bom trabalho. Olha só, o Tribunal de Justiça de Goiás anulou um concurso do TCE realizado há 20 anos. A repórter Patrícia Bringel traz os motivos e também as consequências dessa decisão. Olha, os desembargadores concordaram que houve irregularidades na execução desse concurso, tanto no conteúdo da prova quanto na contratação da banca examinadora, que foi feita à época sem licitação. Por 3-0, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça decidiu, portanto, anular esse concurso público para o Tribunal de Contas do Estado. Com essa anulação, perde o cargo de procurador de contas Fernando Carneiro. Ele é o único aprovado que continua no tribunal. Os demais, tanto auditores como procuradores de contas que passaram no concurso à época, já foram exonerados. O TCE disse que, por enquanto, não vai se manifestar porque ainda não foi notificado dessa decisão. Nós conseguimos conversar por telefone com o Fernando Carneiro. Ele disse que vai estudar todo o processo para ver se recorre ou não da decisão. E olha só, a operação da Polícia Civil desmontou um esquema de venda de diploma de ensino superior. Na casa dos investigados foram apreendidos quase R$500 mil. Depois de 10 meses de investigação, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 instituições de ensino e na casa dos responsáveis por essas unidades. E aqui do meu lado, ó, dá só uma olhada. 1, 2, 3, 4 pacotes de notas de R$100. Ao todo, cerca de R$80 mil aqui, que foram encontrados na casa de um dos donos de uma das instituições. Em outra casa, um cofre com R$360 mil em dinheiro vivo foi apreendido. A polícia acredita que cerca de 13 mil diplomas tenham sido oferecidos de forma irregular num prazo de 1 ano e meio. Cada diploma era vendido, em média, por R$1.200. O esquema funcionava da seguinte forma. O interessado procurava uma instituição de ensino para conseguir certificado do curso de Gestão em Segurança Pública, que dá direito a prestar concurso público para agente penitenciário, por exemplo. Ele pagava R$1.200 e já recebia o diploma. Quem fornecia o documento escrito, segundo a polícia, eram faculdades e universidades, que têm cadastro no Ministério da Educação. O mais grave seria alunos que estão se inscrevendo para fazer o curso, não frequentam as aulas e estão recebendo esse diploma. Por enquanto, ninguém foi preso, mas os envolvidos vão responder por estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e sonegação fiscal. Quem comprou o diploma também vai ser responsabilizado. Eles também vão ser indiciados pela falsidade ideológica. Se esse diploma, esse certificado, se ele for cancelado posteriormente, com certeza também a aprovação dele no concurso será invalidada.
Vinhetinha do QVT, você já sabe, tem participação por aqui, viu? A gente vai ver então um vídeo que o Bruno mandou para cá para mostrar como que o esgoto está correndo solto em um córrego que fica dentro da cidade de Goiatuba, viu? Foi uma reclamação que chegou para a gente então pelo QVT e ele mandou esse vídeo aí. Ele está reclamando que tem muito tempo que esse esgoto está vazando lá no setor Carola. Ele disse que o cheiro fica insuportável, a gente até imagina, né? Com esse esgoto aí a céu aberto, como a gente está vendo no vídeo então que ele mandou para cá. Situação complicada, né? Ninguém merece tudo isso aí também, né, Bruno? Valeu demais pela sua participação, por compartilhar esse vídeo aqui com a gente também, pelo seu registro, viu? A gente foi em busca de uma resposta com a Saneago, que disse que o vazamento na rede de esgoto da Avenida Amazonas foi contido hoje de manhã. Ainda de acordo com a nota dos técnicos da empresa, já tinham ido até o local então para conter o vazamento, mas como a rede é localizada dentro de uma chácara que é de propriedade particular, a porteira estava fechada, o que impossibilitava então a realização do serviço. Essa é a justificativa deles, por isso que teria demorado um pouco mais também para resolver, viu? Bruno, valeu pela participação, muito obrigada mesmo, viu? Se tiver outra situação, se o problema não tiver sido resolvido por completo também, volta a falar com a gente que a gente está aqui sempre de olho na participação de todos vocês, viu? Meio-dia e 13, já na volta do intervalo você vai ver que com a ajuda do consumo das famílias, que está um pouco mais confiante, aí o pessoal está confiando mais, né, nas compras, no dinheiro, a economia brasileira está crescendo ligeiramente, foi o que apontou aí no segundo trimestre, viu? O assunto para Mônica Carvalho no nosso quadro No Fim das Contas. E ainda depois do intervalo a gente te mostra que tem muita gente que está consumindo açúcar em excesso. E às vezes até sem saber, viu? Isso pode provocar graves problemas de saúde. Alerta importante então por aqui. Meio-dia e 13, intervalo chegou e comigo agora quem vai ajudar aí o pessoal a mostrar quem está chamando esse intervalo pra gente são duas irmãs, a Gabriela, que é a minha xará, tem 6 anos, e também a Giovana, que tem 8 anos. Elas moram em Morrinhos e mandaram um recado aqui pra gente, pra vocês aí de casa também, viu? É com vocês, meninas. Jornal da Anguera volta já! Meio-dia 17, de volta com o J1 e agora a gente fala da operação da Polícia Federal que está acontecendo desde cedo. 24 pessoas já foram presas em 4 estados e também no Distrito Federal, pontes do PSDB. A polícia não revelou detalhes da participação desse homem aí nas investigações, estão continuando, viu? Vamos ver então todas as informações. 50 mandados judiciais foram expedidos para desmantelar a organização empresarial do grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de cocaína. Os policiais já apreenderam 15 veículos avaliados em R$2,5 milhões de reais, joias e R$200 mil em moedas nacional e estrangeiras. Um avião de pequeno porte foi sequestrado. Foram cumpridos 25 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Dos mandados de prisão temporária, 24 foram efetivamente cumpridos. Apenas um nós não conseguimos ainda localizar a pessoa que até o momento. Dos países produtores, como a Bolívia, a droga vinha de avião de pequeno porte até Goiás, onde era armazenada e carregada posteriormente para embarcar para a Europa em contêineres dentro de navios, partindo dos portos de Santos, em São Paulo, e Itajaí, Santa Catarina. O grupo costumava colocar a cocaína no meio de carregamentos de outros produtos lícitos, sem que os donos das cargas soubessem. Foram apreendidas 2 cargas, um em cada porto, que totalizou mais de 1 tonelada de cocaína. A organização não apenas atuava na exportação de droga, mas foi identificado também a importação, a vinda dessa droga da Bolívia para o Brasil. Segundo a polícia, o grupo era comandado por Leonardo Dias Mendonça, de 56 anos, que já cumpria pena por tráfico internacional de drogas. Foi condenado pela Justiça em 2010 e depois de cumprir 1/6 da pena e ser considerado de bom comportamento, passou para o regime semiaberto em agosto do ano passado. Com isso, poderia trabalhar durante o dia e dormir em casa com tornozeleira eletrônica. O Leonardo Dias Mendonça, a partir
da saída dele da prisão em agosto do ano passado, ele ficou aí, acho, em voga aí, o pessoal começou a acompanhá-lo e verificaram que começou a comprar algumas empresas, alguns locais. Inclusive o local onde ele trabalha, uma empresa que a equipe está identificando que não seria uma empresa legal. Entre os presos está também o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Nélio Pontes, do PSDB. A polícia não revelou detalhes da participação dele, porque as investigações continuam. Vamos mudar de assunto, falar de saúde. Tem muita gente que está consumindo açúcar em excesso, viu? Às vezes até sem saber. E isso pode provocar graves problemas de saúde. Você sabe quanto de açúcar consome ao longo do dia? É uma pergunta difícil demais, né? Até porque tem açúcar para todo lado. O Ézio, que é diabético, está sempre de olho. O que tem diretamente açúcar, eu não como. Eu como o que está embutido e que a gente não tem consciência que tá, mas eu evito açúcar. A Fabiana está na mesma luta para fugir do açúcar. Na casa dela, todo mundo fez consulta com um nutricionista para ficar mais esperto e entrar na linha. A gente tem que acompanhar, porque nem sempre o que está escrito na frente é o que realmente é o produto. Porque muitas vezes, hoje em dia, o consumo, o capitalismo está muito envolvido, então eles só querem comercializar, né? E não realmente preocupar com a saúde. E a gente tem que ter essa preocupação, sim. E essa é também uma luta das autoridades de saúde. A Organização Mundial recomenda o consumo de até 10% do total das calorias diárias. E, se possível, diminuir ainda mais, para 5%, o que daria 5 colheres de chá de açúcar ao dia. Só que o brasileiro consome 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela OMS. É muita coisa, 80 gramas por dia. E o açúcar está para todo lado. Nos refrigerantes, sucos de caixinha, cereais e naquelas bolachas que a gente tanto gosta. O problema é quando ele está presente num produto e a gente nem sabe. E outra dica importante para controlar o consumo de açúcar é observar bem os rótulos dos produtos. É que muitas vezes o açúcar vem disfarçado com outros nomes, como frutose, maltose, e tudo isso só serve para enganar o consumidor. Então a gente tem que tomar o cuidado de também ler o rótulo dos alimentos, para avaliar se aquele alimento tem ou não uma quantidade de açúcar. E também tomar cuidado com o açúcar adicionado. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de café, toma café ao longo do dia. Se ela coloca açúcar no café, ela está ingerindo uma grande quantidade de açúcar ao longo do dia, que também a gente pede para ter esse cuidado. E se engana quem pensa que o açúcar está só nos alimentos doces. Já parou para pensar que no extrato de tomate e também no ketchup tem açúcar? Pegadinha da indústria, que custa caro para a nossa saúde. Isso sem contar também que essas versões chamadas fit muitas vezes custam mais caro para o nosso bolso e escondem o grande vilão. Às vezes é dito um alimento light ou fit, mas quando você vai analisar o rótulo, os ingredientes, aquele alimento é um alimento fonte de açúcar. E se você ainda está na dúvida se é hora de reduzir o consumo de açúcar, a nutricionista alerta. O consumo em excesso aumenta demais o risco de doenças crônicas como obesidade, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Então, a preocupação da Organização Mundial de Saúde é tentar estabelecer metas para um consumo menor de açúcar da população. Pois é, conta pra gente, você aí de casa também, se tem esse costume, observa os rótulos, tem esse cuidado de reduzir o seu consumo de açúcar diariamente. Manda aqui pro nosso WhatsApp contando então dessa sua preocupação com a saúde. Como a nutricionista disse, né, é uma meta e a cada ano vai aumentando essa luta. 2022 também, dali pra frente tem uma briga aí, um acordo para tentar reduzir cada dia mais esse consumo de açúcar, que é importante demais para nossa saúde, né? Bora mudar de assunto, falar de futebol. Ontem teve jogo, foi dia de confronto direto entre Vila Nova e Vitória. Os dois na briga contra o rebaixamento, os dois também no jogo que vinha equilibrado demais, viu? Até que o Vila desequilibrou. É mais um jogo sem vitória. Quem conta tudo pra gente é o Vitor Andrade. Que fase essa do Vila Nova, hein? Outro vexame jogando aqui em Goiânia, em 10 partidas como mandante, só uma vitória. E faz tempo, hein? Foi em junho desse ano, antes da parada para a Copa América, 1-0 em cima do São Bento.
E nessa terça-feira o jogo era contra um concorrente direto ali para se livrar da zona do rebaixamento, Vitória da Bahia, aquele famoso jogo de 6 pontos, sabe? E quem tomou a iniciativa foi o Vitória. Se sentiu bem à vontade no Estádio Olímpico. Aos 27 minutos, o atacante Wesley chutou rasteiro, a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Rafael Santos, 1-0 para o Vitória. Aos 39 minutos, olha quem apareceu de novo. Passe de calcanhar e o atacante Wesley bateu forte, 2-0 para o Vitória. Aí no segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo decidiu entrar com um esquema mais agressivo. Colocou logo de cara 2 atacantes, o Carlinhos e o Maílson. E o Carlinhos foi quem teve as melhores chances para tentar uma reação, para esboçar alguma coisa ali para o Vila Nova. Passou pelo Carlinhos. Aos 12 minutos, o goleiro Ronaldo acabou tirando no susto essa bola. Defendeu o Ronaldo, a bola tá viva, capa, afasta o problema de lá. Aos 22 minutos, o Alain Mineiro tentou, a bola passou por todo mundo, a bola pegou na trave e não entrou. E na última oportunidade da partida, o Carlinhos cabeceou, a bola parou na trave e o Vila Nova continua parando no Vitória, né? Em 5 confrontos na história, o time goiano não venceu nenhuma vez o time baiano. 5 vitórias para o Vitória da Bahia. E o Vila segue na zona do rebaixamento, amigos. Pois é, e o Atlético vai enfrentar os 2 primeiros colocados da Série B em sequência, viu? Primeiro o Coritiba, depois o líder Bragantino. Primeiro duelo domingo, às 11 da manhã, na capital paranaense, vale a vice-liderança. Atlético e Coritiba estão empatados com 34 pontos. E o time do Sul leva vantagem no saldo de gols, tem 2 a mais. Além disso, fez 4 gols a mais do que o Atlético, que nessa temporada está diferente. A defesa, muito vazada em anos anteriores, hoje é a segunda melhor do campeonato. Sofreu apenas 15 gols em 20 jogos, muito por conta do goleirão Maurício Kozlinski e da dupla de zaga Gilvan e Oliveira. Com os 2 atuando juntos, o Atlético está invicto a 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, e sofreu apenas 1 gol nessa sequência. Já o ataque, destaque da equipe em edições anteriores, agora é só o 5º do campeonato, ao lado de outros 2 times. Marcou 23 gols. Claro que a gente pode melhorar lá na frente, tem cobrança, a gente se cobra internamente também, mas a gente está conseguindo os resultados, a gente vem numa sequência boa, caprichar mais nas finalizações, nos últimos passes, para aumentar assim essa média. E o Goiás está de olho em 2 competições. Hoje à noite o time pega o Luverdense pela Copa Verde e aí no sábado tem Goiás e Palmeiras, jogão pela Série A do Brasileirão. O time esmeraldino se prepara para enfrentar um Palmeiras em crise e de técnico novo, Mano Menezes. O Goiás terá a volta do volante Léo Senna, que cumpriu suspensão, e o desfalque do lateral direito Iago Rocha, expulso na derrota para o Fortaleza. Outra baixa, mas essa provavelmente para o restante da temporada, é o zagueiro Iago, emprestado pelo Corinthians, que está com uma lesão no joelho. O último jogo dele foi contra o Vasco. O tratamento convencional não deu resultado e o Iago vai passar por uma cirurgia. Os 2 próximos adversários do Goiás, no encerramento do primeiro turno, estão entre os times mais poderosos do país no momento. Sábado tem o Palmeiras no Serra Dourada e no outro final de semana o Grêmio em Porto Alegre. A primeira missão é fazer o dever de casa e reagir no Brasileirão. A gente está dentro de casa, certo? Temos que fazer prevalecer o mundo de campo, porque a gente, antes da parada da Copa, a gente vinha ganhando muito jogos dentro de casa. Volta da Copa América, infelizmente, isso não veio acontecendo, mas a gente tem que ir para campo trabalhar, porque o Palmeiras é uma grande equipe, mas aqui dentro de casa a gente tem que fazer prevalecer muito de campo e temos que ganhar. Coladinho com o Jornal em Anguera, a gente sempre te diz, né? Tem o Globo Esporte, então, com mais notícias para você aí de casa. Antes do intervalo, tem participação. Alô aqui para nós no Hospital de Araporã, Jader, Márcio, Vinícius e Isaías.
Abraço para vocês que estão acompanhando a gente. Tem o Admilson e a esposa Luzi, juntos com a irmã Adriana e o cunhado Wagner. Eles são de Rio Verde, ó, da minha cidade, estão ligadinhos no Jornal Anhanguera. Tá mandando um abraço para a gente, eles estão aqui em Itumbiara. Abraço para vocês também, viu? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Tem o Lucas de Itumbiara, que bom que pegaram essas pessoas que estavam vendendo diplomas. Tem que ser punido quem vende e quem compra, porque é uma falta de respeito com as pessoas que lutam para conseguir um diploma de forma honesta. Claro, né, a gente fica aí estudando tanto e ainda no mercado de trabalho pode encontrar esses profissionais que nem passaram, então, né, por essas universidades e compraram esses diplomas, tem que ter muito cuidado mesmo. Tem aqui o Wagner do Jardim Europa. Infelizmente, o meu carro, o combustível é só gasolina. Trabalho vendendo produtos de limpeza pela cidade e acabo tendo um consumo elevado de combustível. Ele está dizendo saudade da época em que o litro da gasolina era R$ 3,09. Realmente está muito caro para quem trabalha aí rodando muito, né? Pesa demais. Tem aqui o Vinícius. Comprei uma bolacha de uma marca aí que estou jogando fora, chega de açúcar. Ele estava vendo a reportagem sobre o consumo de açúcar, certamente foi lá ver se estava tudo certo e achou muito açúcar por lá, né, Vinícius? Tá certo, tem que ter esse cuidado mesmo aí para evitar o consumo e, se possível, evitar até de comprar, porque só com essa união das pessoas aí evitando consumir tanto açúcar, que a indústria vai ter mais cuidado, mais respeito também com esses produtos que eles dizem que são saudáveis e, na verdade, acaba nem sendo, né? 12h31, você de casa vai participando com a gente, viu? Preocupação, a situação do rio Caiapó, que fica na região de Arenópolis, preocupa a Delegacia Estadual do Meio Ambiente. E já na volta do intervalo, você vai ver que com a ajuda dos consumos das famílias aí que cresceu, que estão todo mundo mais confiante, a economia brasileira cresceu ligeiramente também no segundo trimestre, viu? Assunto para Mônica Carvalho no nosso quadro No Fim das Contas, que é já já. 12h31, agora mais um intervalo chegando aqui na TV Anhanguera e a ajuda agora vai ser da Anne Gabriele, que tem 9 anos. Ela mora em Araporã, nossa cidade vizinha, né? Bora ver então o vídeo que ela mandou pra gente. Roda aí. Jornal Anhanguera, volta já! 12h35 de volta com o Jornal Anhanguera. A gente chegou aí no meio da semana e tem muita gente que está procurando emprego, né? Bora conhecer então as vagas do Cine daqui de Itumbiara. E o Cine de Itumbiara está com diversas vagas para esta quarta-feira. Tome nota aí para não perder nenhuma oportunidade. Babá, empregado doméstico diarista, promotor de vendas, manobrista, supervisor comercial, socorrista, técnico de enfermagem e vendedor pracista. O Cine de Itumbiara funciona no VaptVupt, que fica na rua Paula Bari, 477, no Jardim América. E não esqueça de verificar antes as exigências para candidatar a uma das vagas e também de levar a carteira de trabalho e o currículo. Boa sorte para você! Boa sorte para todo mundo, viu? Quarta-feira, você já sabe, é dia de falar de economia aqui no nosso Jornal Anhanguera, no quadro No Fim das Contas. Olha só, com a ajuda do consumo das famílias um pouco mais confiantes, a economia brasileira cresceu ligeiramente agora no segundo trimestre, viu? 0,4% a mais do que no primeiro trimestre. Pouco, né? Mas já foi melhor do que era esperado, viu? A expectativa é que o segundo semestre, então, seja melhor do que o primeiro. É o que a gente vai te mostrar hoje no nosso quadro No Fim das Contas com a repórter Mônica Carvalho. Eu estou aqui na Confederação Nacional da Indústria. Vim conversar com o economista Marcelo Souza Azevedo sobre o crescimento econômico brasileiro no segundo trimestre, de abril a junho, positivo em todas as comparações. Cresceu mais do que no primeiro trimestre deste ano e mais do que no segundo trimestre do ano passado. Vamos entender isso. O que será que aconteceu? Porque todo mundo ficou surpreso, não foi isso, Marcelo? Certamente, todo mundo estava acreditando num crescimento menor do PIB do que acabou acontecendo. Eu entendi que estavam até esperando negativo. Exatamente. Ia configurar uma recessão, tecnicamente. Exatamente, seria o segundo trimestre consecutivo de queda e, graças a Deus, isso não aconteceu. A gente teve um crescimento de 0,4% e também foi ainda mais intenso também até do que a média de mercado, ficou ali entre os mais otimistas. A gente teve um bom resultado aí do consumo, teve um bom aumento do investimento,
que também é uma excelente notícia. Não significa aquele investimento financeiro que a gente fica falando de rentabilidade, não é isso. É outro investimento. É investimento, né, Marcelo, na produção. São as empresas investindo mais para produzir mais, aumentar o tamanho da indústria, contratando mais gente. É esse tipo de investimento que aumentou. Exatamente. E esse tipo de investimento, como você bem falou, que vai criar um emprego. A gente teve bons resultados na indústria, que teve um crescimento de 2% na indústria da transformação e um crescimento de 1,9% na indústria de construção. E a indústria como um todo teve um crescimento de 0,7%. Foi um bom crescimento também, acima do que era esperado. Vamos tentar entender, porque olha só, as famílias, por mais endividadas, por mais que tenha problema no mercado de trabalho, o consumo das famílias cresceu em todas as comparações. As vendas de serviços e comércio também foram boas. Está tendo alguma melhora, não só no próprio mercado de trabalho, mas também na confiança dos consumidores. Se antes eles estavam muito preocupados com o futuro ou com a própria segurança do emprego, isso vem melhorando um pouco e isso começou a se refletir até no consumo. Sabe quem que não correspondeu, quem que está cortando gastos e cortando investimentos? O governo. Então, o consumo do governo diminuiu. Exatamente. Tem uma questão fiscal, óbvio, que limita muito a parte do governo com relação a isso. A agricultura e indústria, elas ficaram assim, em algumas comparações elas cresceram, em outras elas diminuíram, então fica parecendo que está meio incerto para esse lado. A agricultura, de fato, no dado trimestral, comparando esse segundo trimestre com o primeiro trimestre, de fato teve um resultado negativo. Mas nos chamou a atenção os resultados da indústria, especialmente da transformação e da construção, que foram que deram esse impulso para a indústria como um todo. A indústria de transformação teve um crescimento de 2% no trimestre contra trimestre, e a construção não mostrava crescimento fazia muito tempo. Ele mostrou na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ele mostrou crescimento. Isso não acontecia fazia uns 20 trimestres. 5 anos. Exatamente. Então foi um resultado que chamou bastante atenção. Também tem uma explicação do consumo aí, porque como as famílias estão começando a sentir mais a vontade para consumir, o mercado imobiliário está começando a melhorar um pouco. Agora, a gente fica aqui falando, notícia boa, surpreendeu e tal, mas assim, não é uma coisa assim. É porque estava todo mundo esperando uma recessão, uma perda, em vez de um crescimento econômico, e aí ficou aliviado. Mas aí, agora é uma questão de saber o quanto é sustentável, e ainda é pouco. Certamente, ainda é pouco. Você pode ver o copo meio cheio e falar, nossa, o crescimento foi o dobro do crescimento esperado pelo mercado. Mas a gente está falando de 0,2 de crescimento para 0,4 de crescimento. Quando, na verdade, se a gente olha para 2014, antes da crise, a gente ainda está 4,8% abaixo. Quer dizer, a gente ainda está pior do que antes dessa última crise, que a gente ainda está nela. Exatamente. Que começou em 2015, 14? 14, exatamente. Então, há 5 anos. Mostrou antes. Exatamente. Então, ainda não está bom, só está assim. Começamos a botar a cara um pouco para cima da água, para respirar. Nesse ritmo de crescimento trimestral, ainda vão ser necessários muitos anos para você somar 0,4% trimestre a trimestre para chegar em 4,8%, ou seja, chegar em 5 anos atrás. No que estava lá atrás de crescimento. Exatamente. E aí? Será que isso que aconteceu agora no segundo trimestre é sustentável? Vai se repetir no terceiro trimestre, que é agora, né? Olha, a ideia é que isso aconteça sim, porque a gente está tendo algumas medidas de curto prazo até que podem ter algum resultado já na demanda. As últimas notícias de mercado de trabalho são realmente positivas. E isso pode fazer com que realmente essa consumo continue e, principalmente, a questão do investimento também continue crescendo, dando alguma melhora para esse segundo semestre. É um semestre que já costuma ser mais forte, porque tem as vendas de final de ano, então você costuma ter um consumo já mais forte normalmente. Mas mesmo descontando isso, a gente deve ter um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Viram aí por que esse assunto é importante? Crescimento econômico, porque significa trabalho, emprego, dinheiro para investir na nossa qualidade de vida. Então fiquem ligados. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Gente, bora deixar a sua tela aí de casa mais bonita. É hora de mostrar, então, aquelas fotos lindas que a gente recebe de vocês aí de casa para nossa votação da imagem do dia, viu? Hoje eu começo com a imagem enviada pela Elisa. Ela disse que estava na BR-452, entre Araporã e Itumbiara, e viu a nuvem aí com sol no fim de tarde, né? Tava formando, então, essa bela paisagem. Ela não perdeu tempo e compartilhou, tirou essa foto e compartilhou aqui com a gente, né? Ficou linda demais, o céu estava perfeito mesmo. Adorei essa participação, viu? Tem o Gilberto também, que mora no bairro Lago Sul, em Caldas Novas, e mandou essa foto para cá. Ele disse que estava passeando e registrou essa bela imagem do sol refletindo aí nas águas, né? Para enviar para a gente participar da imagem do dia. Ele conseguiu enquadrar bem a foto também, né? Mostrando bem bonito todo esse cenário, então, que ele escolheu para registrar aqui para a gente. Tem ainda outra participação do Lindoval. Ele disse que nasceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e está morando aqui em Itumbiara tem pouco tempo. Aí ele estava visitando um dos nossos mais lindos cartões postais aqui da cidade, né, a Beira Rio ali, o Rio Paranaíba também, e fez essa foto para mostrar para a gente aqui. Tenho certeza que o Lindoval, assim como todo mundo que chega aqui na cidade, fica encantado com a beleza do Rio Paranaíba e, claro, né, é cenário para belas fotos também. Valeu demais pela sua participação. Hoje está difícil, viu? Até agora já estou vendo aqui, não estou conseguindo escolher nenhuma. Tem mais uma. O Fabrício estava trabalhando numa fazenda perto de uma pedreira em Caldas Novas e por lá tinha esse belo ipê aí que a gente está vendo em meio à paisagem seca. Uma combinação muito linda, né? Que ficou bacana demais também nessa foto, viu? Valeu pelo registro do Fabrício também. Bom, gente, hoje está muito difícil. Quando eu vou colocar esse tanto de papel aqui em cima é que eu ainda não consegui escolher, viu? Eu acho que hoje a minha preferida vai ser a da Elisa, a primeira que a gente mostrou, mas eu vou ver com os meninos ali também, como sempre faz, né? A gente faz aqui para ver se teve empate, qual que é a opinião da galera ali, que lá dentro tem muita gente, viu? Agorinha a gente volta então com o resultado da nossa imagem do dia. Tava olhando mensagens do pessoal de casa que está participando aqui. Tem o pessoal de Caldas Novas, a Carol, conheço várias pessoas que compram diploma. Ela está dizendo que acha um absurdo, né? Que todo mundo tinha que voltar a estudar se tem interesse, tipo o mercado de trabalho, né? Também concordo com a Carol. Tem ainda aqui, boa tarde, Gabriela, eu sou o Samuel, da Fazenda Serra de Morrinhos. Manda um abraço pra gente aqui na fazenda, tá? A avó dele, Vicentina, a avó Alaor, que faz aniversário no domingo. E também abraço aí pro Isaac, irmão dele, então, do Samuel. Abraço para toda a família que está reunida aí na fazenda, então. Ótimo dia, ótima tarde para todos vocês, viu? 12h45, mais um intervalo. Na volta a gente fala da previsão do tempo. Ontem a gente falou de chuva por aqui, né? Algumas regiões do estado, inclusive, choveu. Mas para nós aqui no sul do estado não teve registro nenhum de chuva, viu? 12h45, o nosso último intervalo está chegando e quem vai me ajudar agora é a Taíla, de 9 anos, e a irmã dela, a Mariana, que tem 1 aninho só, viu? Elas são daqui de Itumbiara mesmo e mandaram um vídeo dela para chamar, delas, né, das duas aí, para chamar o nosso último intervalo. É com vocês, então. O Jornal Anhanguera volta já, não saia daí. Meio-dia e 49, de volta com o Jornal Anhanguera. Bora falar da previsão do tempo, né? Quem já está então comigo ao vivo é o Tiago Costa, que está aparecendo aqui pra gente agora. A gente falou de chuva, né, Tiago, no comecinho da semana, pra cá não virou nada, mas a gente viu que algumas cidades aqui do estado, em algumas delas choveu, né? Boa tarde de novo. Boa tarde novamente, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, infelizmente eu tenho que trazer uma péssima notícia para quem mora aqui na região de Itumbiara, Buriti Alegre, Panamá, Loândia. Não tem previsão de chuva de acordo com a Clima Tempo, né? Ontem aqui em Itumbiara estava até um clima muito mormaço, muito forte, mas isso não ajudou nadinha com que a chuva viesse. A gente vai continuar sofrendo um pouquinho. Eu vou pedir nesse momento para o nosso cinegrafista, o José Eurípides Tassi, mostrar para vocês como que está o céu nesse momento. Nenhuma nuvem, céu aberto, previsão de chuva, nenhuma. Mas só que agora nós vamos falar para vocês como vai ficar a previsão do tempo em algumas cidades que nós separamos. Vamos lá, vou pedir para colocar na tela para a gente acompanhar junto. Vamos lá. Ok, hoje nós separamos para vocês Itumbiara, Buriti Alegre, Aloândia,
e Goiatuba. Aqui em Itumbiara, a temperatura mínima vai ficar em 19 graus e máxima de 35 graus. Como eu disse, não tem previsão de chuva e a umidade do ar vai ficar, nesse momento, tá agora meio-dia e pouco, tá em 22%. Em Buriti Alegre, a mínima é de 22 graus e máxima de 34 graus, 0% de possibilidade de chuva e a umidade do ar, nesse exato momento, 23%. Em Aloândia, a temperatura mínima é 18 e a máxima 38 graus. Também sem possibilidade de chuvas e a umidade do ar em 24%. Em Goiatuba, a mínima de 18 e a máxima de 34 graus durante o dia de hoje. 0% de chuva também lá para Goiatuba e a umidade nesse momento em 23%. Gabriela, a gente fala, né, a umidade do ar abaixo de 30% já é preocupante, tem que ingerir bastante líquido e tomar muito cuidado, né, para não pegar doenças respiratórias nesse momento. Eu volto com você no estúdio. Pois é, abaixo de 60 já é preocupante, abaixo de 30 é crítico demais, igual a gente está vendo aqui na nossa região, né? Algumas cidades a gente diz clima de deserto, aí umidade em 12%, 15%. A gente que não está acostumado assim com essas temperaturas, com essa umidade tão baixa também sofre muito, né? Valeu, Thiago, muito obrigada pela participação, bom trabalho, viu? E olha só, a situação do rio Caiapó, que fica na região de Arenópolis, cerca de 300 quilômetros da capital, está preocupando a Delegacia Estadual do Meio Ambiente. A nossa equipe acompanhou aí uma investigação sobre a degradação desse rio. O Caiapó é um dos principais afluentes do rio Araguaia. Nestas imagens, no município de Arenópolis, no oeste do estado, é possível ver loteamentos às margens do rio, na área que é de preservação permanente, água represada e construções irregulares. Quando se constrói às margens de mananciais, é crime ambiental. Na região do Caiapó, existem 3 pequenas hidrelétricas. Nesta aqui, nós tentamos falar com o proprietário, mas não fomos autorizados a entrar. As imagens do drone mostram que na área da empresa, o leito do rio foi desviado. Nesse trecho, nós estamos aproximadamente a 100 quilômetros da principal nascente do rio, que vem lá da Serra do Caiapó. Até esse instante aqui, o rio já recebeu água de mais de 20 afluentes. A gente observa que a vazão do rio é pouca. Nesse vídeo feito por ribeirinhos, um dos trechos do rio está praticamente seco. Isso aqui é o que resta do Caiapó. O seu Bento e o seu Ismael moram neste povoado às margens do rio. Eles afirmam que nunca viram um Caiapó com tão pouca água. Era um rio rico de peixe, você pegava vários peixes, hoje acabou, não pega mais, sabe? Então, é uma situação que está crítica, o Caiapó está morrendo. Agora, quando você pega um peixe aqui, já é digamos assim, uma surpresa, né? A polícia vai abrir inquérito para apurar as irregularidades ambientais no rio Caiapó. Temos vários crimes ambientais, todos serão levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Que tristeza, né, gente? O PCH Mosquitão disse que não opera com abertura e fechamento de comportas para reter a água e que o reservatório é formado com água da chuva. A empresa disse ainda que não consome água, pois todo o volume que entra nas turbinas é devolvido ao curso natural do rio. Falamos também com o fazendeiro que vendeu os terrenos, viu? Ele disse que o loteamento foi feito de acordo com a legislação ambiental e que por isso a responsabilidade das construções às margens do rio Caiapó é então dos donos dos lotes, viu? E a gente segue acompanhando. Hora de conhecer a nossa foto eleita como a nossa foto, a nossa imagem do dia. Quem ganhou aí foi a do Lindoval. Ele disse que estava visitando um dos nossos mais belos cartões postais aqui da cidade e fez então essa foto para mandar para a gente. Só lembrando, gente, amanhã é dia do irmão, viu? Quero pedir a participação de vocês, mandem vídeos, fotos que a gente vai estar de olho e apresentar aqui ao longo do Jornal Anhanguera, viu? Muito obrigada, acabou, vai ficando por aqui o Jornal Anhanguera. Na sequência tem Globo Esporte, viu? Até amanhã, tchau, tchau.